Olá, sétimo ano, bom dia. Como é que vocês estão nessa manhã de terça-feira? Espero que estejam bem, tenham aproveitado aí bastante o final de semana, descansado, que ontem, né, retornamos nossas aulas, tenham começado aí com boas energias, né? Pessoal, eu voltei nessa terça-feira para dar continuidade então ao nosso conteúdo. Nós estamos desde semana passada falando um pouco sobre o Nordeste brasileiro. Na nossa última aula, nós falamos um pouco sobre a divisão do Nordeste em 4 sub-regiões. Lembram lá? A região do Agreste, da Zona da Mata, do Agreste, do Sertão Nordestino, né? E do Meio Norte. Nós vimos que 2 dessas regiões são regiões de transição, que é a região do Agreste e a Zona da Mata, né? Nós vimos que o Sertão é a sub-região predominante, né? É aquela sub-região seca, e nós vimos até o porquê grande parte dessa seca, que é oriunda então lá do Planalto de Borborema, das chuvas orográficas, né, que ocorrem nessa região. Esse Planalto que impede a chegada das massas de ar na região do Nordeste. E aí chove tudo ali no litoral, né, na zona da mata, no Agreste, enfim. Pessoal, e hoje nós vamos dar continuidade. Vamos falar um pouquinho sobre a população, tá bom, do Nordeste. E aí a aula de hoje vai ser bem brevezinha, até porque esse conteúdo não é tão difícil assim, tá? Eu vou agilizar para vocês conseguem ver isso na página de vocês 37 e 38, tá? Essa aqui é a página 30, perdão, 36 e 37, tá? Essa aqui é a página 37 de vocês, onde nós temos então esse mapa aí. E pessoal, o que esse mapa mostra para gente? Esse mapa mostra o seguinte, que nessas cores mais escuras, quanto mais escuro nesse mapa, né, maior a densidade demográfica, e quanto mais claro, menor a densidade demográfica. Então fica muito óbvio quando nós olhamos para esse mapa onde se concentra a maior parte da população do Nordeste. A maior parte da população do Nordeste se concentra na região litorânea, né? Então nós vamos ver que a maior parte dessas pessoas, da população, as grandes cidades do Nordeste, elas estão na região litorânea, tá? Inclusive, pessoal, é até interessante destacar isso, né, para vocês, que se nós olharmos as grandes capitais, né, do, do Nordeste, elas se localizam, né, no litoral, com a exceção, né, da capital do Piauí. A capital do Piauí, que é Teresina, se vocês observarem aí, ela está no meio do território, né? Teresina está aqui, ó. Aqui está a capital de Teresina. Mas todas as outras capitais, São Luís, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju, Salvador, né? Todas as 8 capitais, as outras 8 capitais, elas se encontram no litoral, tá? Do Oceano Atlântico. E aí, pessoal, a gente vê que a maior parte da população se concentra também nessa região litoral, ou seja, na região da Mata Atlântica, ou perdão, da Zona da Mata, né? Na sub-região da Zona da Mata. Eu acabei falando Mata Atlântica, pessoal, porque a gente tem que lembrar que a Mata Atlântica era a vegetação nativa da Zona da Mata, né? Vegetação essa que foi quase que completamente destruída desde a nossa colonização, né? Então, pessoal, a maior parte da população ela se concentra no interior. A gente vai percebendo que mais no litoral, que mais para o interior vai existindo aí um vazio demográfico, né? A gente vai vendo essa cor mais clara no mapa. Isso mostra que cada vez moram menos pessoas nessas regiões. Principalmente aqui, ó, nessa região aqui, ó, que nós estamos vendo aí no mapa. E lembrando, pessoal, que essa região é exatamente a região, né, que nós vimos do sertão nordestino. Então, é claro que o sertão, né, uma região que sofre muito com a seca,
ela tenha uma densidade demográfica, ou seja, tenha menos pessoas morando lá. Beleza? Pessoal, esse é um dado, então, interessante. Aí aqui nós temos uma vila, né, na região aqui do Sertão, e aqui a cidade Mirante de São Gonçalo, em Alagoas, uma cidade litorânea, mostrando para a gente exatamente isso, que a maior parte das pessoas vivem no litoral, enquanto, né, que o sertanejo, aquele que vive no interior, né, dentro do continente, mais para o interior, essa densidade demográfica ela é menor. Bom, pessoal, página 37, a vida de imigrante, né? Como nós vimos, pessoal, a população do Nordeste ela sofre um grande fluxo migratório. Nós vamos ver que, principalmente no século XX, houve um grande fluxo migratório, principalmente do Nordeste, para as regiões aqui do Sudeste e até mesmo o Centro-Oeste. Tá? O Nordeste tinha essa migração muito forte, principalmente ali no século XX, né? A partir de 1970, com grandes fluxos migratórios de nordestinos que vieram em busca de melhores condições de vida, né, em busca de trabalho, educação, em cidades do Sudeste, em São Paulo, Rio de Janeiro, mas também aqui no Centro-Oeste. Né, a construção de Brasília, por exemplo, né, o nome candangos. Quem eram os candangos? Os candangos eram migrantes nordestinos que vieram para a construção da cidade de Brasília. Então, essas pessoas acabaram sendo expulsas depois de Brasília, né? Elas vão para cidades satélites. Entretanto, a gente percebe que esses nordestinos foram importantíssimos, inclusive para a construção da capital federal, né? Da capital do nosso país, que é Brasília, que está aqui no Centro-Oeste. Então, pessoal, a gente vai ver que esse fluxo migratório foi muito grande a partir da década de 70. Hoje, esse fluxo migratório é bem menor, tá? Hoje, inclusive, existe já um fluxo reverso, né? Pessoas do Sudeste, do Centro-Oeste, do Sul, migrando para a região Norte. Hoje, a região Norte, a região de fronteira agrícola, ela é a região que mais atrai número de imigrantes hoje no Brasil. Nós temos um grande número de nordestinos que ainda migram também do Nordeste para a região Norte, tá? Principalmente ali para a região do Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, tá? Amapá, Pará, tá bom? Principalmente para trabalhar com agricultura, criação de gado, enfim, são cidades que têm atraído ainda um grande número de imigrantes. Então, pessoal, o Nordeste, a gente tem que dizer isso, né? Nordeste não é só seca, Nordeste não é só migrante, né? Nordeste é muito mais do que isso. Nós ainda vamos falar um pouco sobre a cultura do Nordeste, sobre o quanto o Nordeste ele é singular em questão cultural, né? Ele tem uma diversidade cultural bastante única e muito rica, né? Exatamente por ser tão diferente em paisagens, em pessoas, em climas, ele também será diferente em aspectos culturais, tá? Nós ainda vamos ver isso. Então, nós temos que quebrar um pouco desses preconceitos e olhar para o nordestino e ver a importância que eles possuem na história do Brasil como um todo, tá bom? Então, pessoal, basicamente hoje a aula era sobre isso. Eu queria mostrar onde se concentrava a grande parte da população do Nordeste, como é que essa concentração ela está relacionada com o próprio clima da região, né, com a própria sub-regiões. Então, a gente percebe que a maior parte da população se concentra no litoral, em detrimento do interior, né, que é mais menos povoado. Pessoal, deixa eu só projetar para vocês aqui qual vai ser a atividade de vocês, né? A atividade homework de vocês, nós já corrigimos essa atividade aqui da página 39 em live. A atividade de vocês é a página 40, tá? Então, a atividade é a página 40, mas atenção, porque é só a número 2 e a número 3, tá bom?
Então, é só a questão número 2 e a questão número 3 da página 40, tá? Façam aí a atividade de vocês, façam hoje, tirem aquela foto e postem lá no tópico que eu estou abrindo no Google Classroom, no tópico de hoje. Você vai lá no tópico de geografia, você vai ver lá um tópicozinho com a data de hoje, dia 22/9, tá? Homework, e aí você vai entrar e vai estar a descrição, página 40, número 2 e 3, tá bom? Pessoal, no mais é isso. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Estou aqui à disposição de vocês, tá? Se precisarem de alguma coisa, é só mandarem um WhatsApp. No mais, bons estudos, boa atividade, façam atividade hoje e até amanhã na nossa live. Nós temos um encontro marcado aí às 9h10, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijão! Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo ótimo. Hoje nós temos aula de literatura e hoje nós trabalharemos a historinha aí do Chico Bento em Pra Casa da Vodita. E aí, na medida que nós formos analisando essa historinha, eu vou mostrando para vocês qual será o homework, quais serão as atividades para casa. Lembrando que nós continuamos fazendo leituras de contos durante as lives de literatura, tá? E outro aviso que eu quero falar para vocês é que nós iremos fazer uma live extra para correção de atividades de interpretação textual, tá bom? Eu quero ouvir vocês, eu quero ver como está a participação, o entendimento das questões e, enfim, né, um momento de interação. E durante a live de literatura, que nós temos toda semana, atividade de leitura dinâmica e de análise de contos, que nós estamos trabalhando aí nesse terceiro bimestre. Então, vamos lá. Aqui é no momento de leitura 2, tá? Começa lá na página 60, tá? Então, nós temos aqui 2, momento de leitura. Nosso folclore está repleto de seres criados pela fantasia e pelo imaginário popular. Em diversas histórias folclóricas, há seres sobrenaturais rondando estradas, rios, matas e moradias. Apesar de causarem medo, as pessoas gostam de ouvir histórias de aventura e assombrações com esses seres. A história a seguir trata disso. Leia atentamente. Então aqui, né, Chico Bento em Pra Casa da Vodita. Então aqui é uma história em quadrinhos que vocês estarão lendo aqui, né? Nós já vimos que o personagem principal é o Chico Bento, um personagem muito conhecido, né? Ele faz parte aí da Turma da Mônica. Descendo aqui. E aí, ele vem... Nossa, eu apertei rápido aqui. Foi. Então, aqui começa, né? Eu havia dito pra vocês que ele faz parte aí, né, da Turma da Mônica, ou seja, do mesmo autor, né? O Maurício de Souza, tá? Me perdi aqui, porque eu apertei o mouse aqui e ele desceu muito rápido. Então, aqui, ele começa aqui a história, né? Nós temos aqui linguagem verbal, por escrito, e linguagem não verbal, ou seja, através dos desenhos. E os balãozinhos que são típicos aí das histórias em quadrinhos, né? Nós já até estudamos essa formação aí, como é feito os artigos, ou as histórias em quadrinhos. Então, vocês vão ler, vocês vão observar. Então, aqui já aparece aqui Saci Pererê, né? Um personagem importantíssimo do nosso folclore. Aqui já aparece um lobo, tá? E aí aqui aparece uma sereia. Aqui nós já temos fantasmas. Aqui nós já temos outros personagens que fazem parte, né? Que no caso aqui a mula sem cabeça. E ele não tem medo, né?
Eu não vou ler com vocês aqui, que eu quero que vocês façam essa leitura observando aí os personagens, os desenhos, as falas, tá? Aqui novamente, né, a avó Dita aqui, né? E aqui todo mundo comendo. E aí termina, né, aqui, né, Chico Bento para casa da avó Dita de Maurício de Souza. Vai até a página, diminuir aqui para olhar, vai até a página 63, tá? Aí na 64, aqui nós temos aqui uma historinha, gente, tô voando, historinha. Aqui nós temos uma biografia aí do personagem Chico Bento, né? Ele foi criado em 1961 pelo cartunista brasileiro Maurício de Souza. Ele teve sua primeira tirinha lançada em 1963 e a primeira revista própria em 1982. Para criar o personagem, o Maurício Souza, ele teve como inspiração o seu tio avô, assim como a Mônica, né? A Mônica, o personagem da Turma da Mônica, a Mônica, ele se inspirou na filha dele. E aqui no Chico Bento, para criar o personagem Chico Bento, ele se inspirou nesse tio avô dele. E aí o Chico Bento, quais são as características dele? Ele é um tipo caipira, ele anda descalço, né? Caipira brasileiro, ou seja, uma pessoa do sertão, né? Quando eu digo sertão, sertanejo, eu não me faço referência a somente o Nordeste, eu faço referência a todas as regiões, né? O sertanejo, ele é aquela pessoa, o caipira, ele é aquela pessoa do interior, né? Com costumes interioranos, tá? Ele anda descalço, ele usa chapéu de palha, ele tem roupas simples, ele gosta de nadar, de pescar, e aí ele tem uma linguagem característica própria, né, dele, né, que envolve aí essa questão do caipira. Ele frequenta a escola, mas ele não é dedicado. Ele se atrasa, ele esquece de fazer as tarefas de casa, ele inventa histórias, tira notas baixas, então ele, né? Mas ele é bondoso, ele é uma pessoa com coração bom, ele é generoso, ele ama os animais, ele ama a natureza, tá? É, e aí, essas histórias do Chico Bento, elas são muito famosas também por conta dessa naturalidade que é apresentado o personagem, tá? E aí ele mora com os pais, que é o seu Bento e a dona Cotinha. E aí, dentro das histórias, aparecem outros personagens, né? A avó Dita, que é a mãe do pai dele, a Rosinha, a namorada, o Zé Lelé, que é o primo, o Zé da Roça e Iro, que são os amigos. Tem o anjo Gabriel, que é o anjo da guarda dele, ou seja, que protege ele. Isso dentro da história, tá? O Zeca, que é um primo que mora na cidade. A dona Marocas, que é a professora, que aparece em várias historinhas. O Nholau, que é o dono de uma plantação de goiabas. Então, esses personagens, eles são os personagens secundários, tá? Seguindo aí, nós temos aí os exercícios já, né? Nós temos aí o escrevendo sobre o texto. Então, a número 1 pede o seguinte: quem é o personagem principal da história que você leu? Tá fácil. Que outros personagens participam da história? 3. Observando os quadrinhos, é possível perceber em que fatos aconteceram? Ai, desculpa, gente, li errado. Observando os quadrinhos, é possível perceber os lugares em que os fatos aconteceram. Identifique quais são esses lugares. Você vai observar a tirinha, você vai, né, fazer uma análise e vai, né, falar aí quais são esses lugares. 4. Por meio de imagens, é possível descobrir em que período do dia a história aconteceu? Explique. Então, você vai retomar essa questão aí, né, observando as imagens, qual período foi de manhã, foi à tarde, foi à noite. E aí, né, tem uma explicação aí, né, falando sobre o quê? Que o texto que você leu é uma narrativa. Ele tem uma sequência aí de acontecimentos que foram representados aí em diversos quadrinhos. E esse gênero aí é a história em quadrinhos, né? E também conhecido aí como HQ. Nós estudamos história em quadrinhos em redação no segundo bimestre, tá? Conceituação, tem até vídeo aula sobre
sobre esse conteúdo. Então, e a história em quadrinhos é um gênero muito popular, então as crianças gostam muito, os adultos também, né? É um gênero que é leve, é interessante, é divertido, ele dá uma acalmada, né, nos pensamentos. Quando você lê uma história em quadrinhos humorística, engraçada, isso dá uma leveza. 5. Só alinhar aqui que o negócio já desalinhou. Opa! 20. Pronto. Em uma história em quadrinhos, pode ser composta. Uma história em quadrinhos pode ser composta de imagens e texto verbal, ou somente de imagens. Ou somente de imagens. Em qual dessas duas formas se enquadra a história em quadrinhos, Lida? Então, até comentei sobre isso, né? Linguagem verbal e linguagem não verbal, né? Então, imagens, texto verbal, que é o texto escrito, então é o que você vai comentar, né? E responder no exercício 5. A número 6, em uma história em quadrinho verbal, a história pode ser narrada em forma de monólogo, né, quando a pessoa fala sozinho, ou diálogo, quando dois ou mais personagens conversam. No decorrer de quase toda a história lida nas páginas anteriores, ocorrem mais monólogos ou mais diálogos. Então, nessa história em quadrinhos, tem mais diálogos, ou seja, os personagens conversando entre si, ou monólogos, né? Um personagem falando sozinho. B. Em quais momentos da história o personagem principal estabelece diálogos com outros personagens? Então, você vai procurar aí, né, quais momentos da história isso acontece. 7. No início da história, Chico Bento cita uma atividade que costuma realizar com frequência. De qual atividade se trata? Você vai descrever qual que é essa atividade. A sessão para fazer em casa, né? Que tudo é feito em casa agora, né? Ao longo da história, as expressões fisionômicas de Chico Bento foram mudando. O que são expressões fisionômicas? Expressões faciais, né? Como que a pessoa tá com a fisionomia cansada, né? Tá com a aparência, tá com a fisionomia feliz, tá? Você vai rever alguns desses quadrinhos e vai identificar que tipo de sentimento cada expressão fisionômica desse personagem indica. Então, nós temos a letra A letra B, a letra C e a letra D. E aí você vai colocar aqui, tá? Nesses espaços aqui, o que que essas expressões? É medo, é felicidade, é atenção, é calmaria, né? O que que tá sendo mostrado aí pela expressão fisionômica dele. Seguindo aí, nós temos a letra E e a letra F, e aí a número 2, né? No final da história em quadrinho ocorre algo inusitado, ou seja, algo inesperado. Explique o que caracteriza o humor no último quadrinho. 3. Chico Bento gostava de ouvir as histórias da avó Dita. Não, desculpa. Chico Bento gostava de ouvir as histórias da avó Dita, por quê? Então você vai dizer se sim ou não. Aí você vai justificar, você vai explicar o porquê. 4. Desde que surgiram as histórias em quadrinhos, muitos personagens foram criados e atualmente há um amplo universo deles. Quais os personagens de história em quadrinhos a seguir você conhece? Circule-os. Então você vai circular aqui quais você conhece. Não são os que você mais gosta, mas sim os que você conhece, que você já viu, já leu, tá? Seguindo aí, nós temos a sessão conversando sobre o texto e discutindo ideias. Essa sessão, ela é uma sessão que é feita durante as correções, porque ela é somente verbal, tá? Aí, seguindo aqui, nós temos a parte aí do explorando a linguagem, tá? Número 1. Em vários momentos na história em quadrinho, aparecem palavras ou expressões que representam sons. Todas as vezes que tem uma palavra ou uma expressão que está, né, representando um som, é chamado de onomatopeia. Então, se eu tenho escrito, por exemplo, tic-tac, 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 é uma onomatopeia, porque eu estou escrevendo, estou pronunciando um som emitido aí, no caso, pelo relógio. Se eu falo mu, mu,
né? Escrevo lá o mu, é um som que é emitido, né, pela vaquinha. Se eu falo bé, o bé é um som emitido pela ovelha, cabra, tá? Bode. E aí, eu escrevo, faço essa transcrição, é chamado de onomatopeia. Então, você vai voltar lá na história em quadrinhos, vai procurar quais são essas palavras aí, né, que representam aí sons, tá? E aí, depois, na letra B, você vai escrever que sons elas representam, tá? Número 2. Muitos termos presentes no texto revelam uma variedade linguística chamada de variedade regional. Identifique no texto exemplos dessa variação. Variação regional são palavras, termos, uma característica própria da língua de cada região. Por exemplo, nós aqui em Goiás e Minas temos o hábito de falar uai. O uai é uma expressão regional, pertencente aqui, né, ao nosso estado e em Minas Gerais também. E aí isso acontece com várias outras regiões e estados. Então isso é variedade regional. Na letra A está pedindo para você identificar no texto esse tipo de variação e citar exemplos aqui, tá? E na letra B, né, de que região essa linguagem é característica? É da região Nordeste, Sudeste, Norte, Centro-Oeste, Sul? Você vai escrever aí. 3. Em nosso dia a dia, muitas vezes usamos palavras coloquiais, ou seja, palavras que não estão dentro aí, né, da norma culta, que suprimem alguns fonemas no início, no meio, no final ou no final do termo. Então, quando você fala você vai lá, esse ser, eu retirei o vou, né, o vou de você, foi suprimido. Então, aí esse ser é uma palavra coloquial. Então, você vai responder se isso ocorre no texto e vai justificar com exemplos, né? Exemplos de onde? Do próprio texto, tá? B. Onde ocorreram as supressões nessas palavras? Então, qual sílaba foi, né, retirada? Né? E você vai reescrever essas palavras de acordo com a norma, tá? E como que eu vou saber como que eu vou saber a forma correta da norma culta? Você vai olhar a palavra e você vai, né, se você tiver com muita dúvida, você tem um dicionário para recorrer, né? Uma das utilidades do dicionário é essa. Em sua opinião, por que essas supressões são empregadas? Então, a resposta pessoal, tá? Número 1 aí, da sessão aí para fazer em casa. No quarto quadrinho do texto, Chico Bento diz que precisa apressar o passo. Qual é o sentido dessa expressão? O que significa apressar o passo? 2. No antepenúltimo quadrinho aparece a seguinte fala: assim. A quem pertence essa fala? E letra B. Qual é a função dela no texto? É dar continuidade? É dar pausa? Qual que é a função dela aí no texto? Aí aqui nós temos a seção da interação dos textos, que é uma seção muito legal do livro de vocês. Né? Aqui nós temos um texto aqui que é chamado Um Encontro Fantástico. Tá? Esse texto aqui mostra vários personagens aí do nosso folclore, né, do folclore brasileiro. Eles se reúnem para discutir um problema muito sério. E aí, né, o texto vai mostrar para vocês o que eles conversaram, né, e que problema sério é esse que eles precisaram aí, né, sentar e colocar o papo em dia. Então, vocês vão ler esse texto, tá? Olha que gracinha essa gravura. Linda, né? Olha o boto cor-de-rosa. E aí vocês vão ler, vai dar pausa aí e vai fazer a leitura, tá? E aí vem a parte dos exercícios, tá? De interpretação. Que se encontram aqui na página 71. Então, olha aí, ó. De acordo com o texto, todos os anos as criaturas fantásticas se reuniam na floresta para discutir sobre algo muito importante. Sobre o que é essa discussão? Então, o que eles estavam discutindo? O que eles estavam falando aí, né, de tão sério, de tão importante? 2. Que problemas esses seres estavam enfrentando? 3. Em um momento do texto, as criaturas citaram algumas regiões do país.
Qual é a relação entre as regiões e os personagens que as citaram? Qual que é a relação? É um personagem que faz parte daquela região? Ou ele tem alguma característica de lá? Então, o que você vai colocar aí? 4. Qual é a principal semelhança entre esse texto e a história em quadrinho para a Casa da Vó Dita? Então, você vai descrever aí essa semelhança entre os dois textos. No exercício número 5, ele vem pedindo o seguinte, ó, na história em quadrinhos, Chico Bento e seus amigos estão ansiosos para ouvir as histórias da Vó Dita. O texto, Um Encontro Fantástico, expressa essa mesma ideia? Justifique. Essa questão aqui ela é bastante interessante para ser analisada, para que você entenda ela para responder. Ela precisa de 2 etapas para que a resposta fique completa e de forma que se espera que seja correta. Primeiro, ele fala o seguinte, que na história em quadrinhos, o Chico Bento e seus amigos estavam ansiosos para ouvir as histórias da avó. Né? E aí, o texto Um Encontro Fantástico, que é o segundo texto, ele expressa a mesma ideia. Ele tem essa mesma ideia que é passada aí desse do Vó Dita. Se sim, você vai justificar, e se não, você também vai justificar. Então, são 2 etapas para que a sua resposta fique correta. O que eu vejo muitas vezes aí em exercícios desse tipo? O aluno ele faz somente a primeira parte só responde a primeira etapa da questão. E aí fica incompleta, tá? 6. Os personagens desse texto pensaram em uma solução para o problema. A. Que solução é essa? B. É possível relacionar a solução proposta nesse texto com a história em quadrinho do Chico Bento? De que forma? 7. Qual crítica o autor do texto quis fazer ao criar uma história em que os seres folclóricos brasileiros estão perdendo a credibilidade em relação a outros heróis, vilões e bruxas, muitos deles pertencentes a outras culturas? Então, o que acontece? O autor aí, né, ele faz essa crítica, né? Que muitas das vezes outros heróis, né, vilões, seres e outros personagens que não fazem parte da nossa cultura sejam mais valorizados aqui no país do que o que é nosso, né, do nosso folclore. Então, aqui você vai falar isso nessa questão, né? Se você vai, né, se essa crítica foi, né, do autor ou não, e vai explicar, tá? Agora eu vou passar para o nosso último slide aí da aula, que é onde eu vou, né, que tem aí, né, as páginas aí para vocês responderem, tá? Durante aí esses dias agora que vocês ficarão, né, estarão disponíveis aí para as aulas de literatura. Responder os exercícios da página 60 a 71. Aí você vai assim, professora, são 11 páginas. Não são 11 páginas, né? Por quê? Porque nós temos a história em quadrinhos, que pega aí 3 ou 4 páginas, e ainda nós temos um outro texto, que tá lá na parte da interação dos textos, que pega 2 páginas, tá? Então, quando olha assim, bate aquele impacto assim, nossa, tanto de página, até ouço vocês falando. Mas não, porque tem muito texto e a história em quadrinho é grande, né? Os desenhos são grandes, né? Os quadrinhos são grandes. E aí toma um espaço, por isso que dá esse primeiro impacto, tá bom? Beijo pra vocês, tudo de bom. Uma ótima semana aí pra vocês. Qualquer dúvida, e até a próxima aula. Tchau, tchau.